A história da programação e das linguagens de desenvolvimento é longa e complexa, mas aqui estão alguns marcos importantes. O primeiro sistema de computação programável foi criado por Ada Lovelace e Charles Babbage no século XIX. Este sistema, conhecido como máquina analítica, nunca foi construído, mas Lovelace escreveu o que é considerado o primeiro algoritmo da história, destinado a ser executado pelo sistema. A primeira linguagem de programação de propósito geral foi criada em 1950 por John Mauchly e J. Presper Eckert. Chamada de linguagem de máquina universitária, UNIVAC, ela foi desenvolvida para ser usada no computador UNIVAC. Em 1952, Grace Hopper criou a primeira linguagem de programação de alto nível, chamada de linguagem de máquina de automação de escritório, Flowmatic. Esta linguagem foi a base para o desenvolvimento da linguagem COBOL, que se tornou amplamente utilizada em sistemas de negócios e governamentais. Em 1957, John Backus e a equipe dele criaram a primeira linguagem de programação de alto nível com suporte a funções matemáticas, chamada de Fortran, Formula Translation. Ela foi criada para ser usada em cálculos científicos e tecnológicos. Em 1964, a equipe de Ken Thompson criou a linguagem de programação B, que foi usada como base para o desenvolvimento da linguagem C, criada por Dennis Ritchie em 1972. A linguagem C tornou-se amplamente utilizada em sistemas operacionais e tornou-se uma das linguagens mais populares da história da programação. Em 1979, Barney Strostrup criou a linguagem de programação C++, que adicionou recursos de programação orientada a objetos à linguagem C. Em 1991, a linguagem de programação Python foi criada por Guido van Rossum. Ela se tornou popular por sua sintaxe simples e sua ampla variedade de bibliotecas e framework disponíveis para diversas finalidades. Esses são apenas alguns exemplos das muitas linguagens de programação que foram criadas ao longo dos anos. Existem muitas outras linguagens, cada uma com suas próprias características e usos específicos. Programação é o processo de escrever, testar e manter códigos de computador para criar programas ou sistemas. Isso envolve a criação de algoritmos e a escrita de código em uma linguagem de programação específica. As linguagens de desenvolvimento são os diferentes idiomas que os programadores podem usar para escrever código. Cada linguagem de programação tem suas próprias regras de sintaxe, estrutura e conjunto de instruções que os programadores podem usar para criar seus programas. Existem muitas linguagens de programação diferentes disponíveis, cada uma com suas próprias características e usos específicos. Algumas das linguagens de programação mais populares incluem C, uma linguagem de programação de baixo nível, amplamente utilizada em sistemas operacionais e em aplicativos em geral. C++, uma linguagem de programação de alto nível com recursos de programação orientada a objetos. É amplamente utilizada em aplicativos de desktop, jogos e sistemas operacionais. Java, uma linguagem de programação de alto nível, amplamente utilizada em aplicativos de desktop e móveis, bem como em servidores e sistemas embarcados. Python, uma linguagem de programação de alto nível, amplamente utilizada em aplicativos de desktop, servidores e ciência de dados. C#, uma linguagem de programação de alto nível, amplamente utilizada em aplicativos de desktop e de jogos em plataformas Microsoft. JavaScript, uma linguagem de programação de alto nível, amplamente utilizada em aplicativos web e em aplicativos móveis híbridos. Essas são apenas algumas das muitas linguagens de programação disponíveis. Cada linguagem tem suas próprias vantagens e desvantagens e é importante escolher a linguagem mais adequada para o tipo de programa ou sistema que está sendo desenvolvido.